Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Mais 5 Decréscimo. E como o hino já declara, né? Hoje é Champions, hoje é Vila Real e Liverpool, nessa terça-feira, às 4 horas da tarde aqui no Brasil, né? No horário nosso, de Brasília. Mas na Europa esse jogo acontece à noite, né? Então o Vila Real tem que fazer a melhor noite da sua história, o Vila Real. Então é um jogo complicado, um jogo difícil, mas que há esperança, né? Apesar da gente, quando a gente comentar em relação a esse jogo, a gente tem que olhar para os dois lados, né? A gente tem que olhar o lado do Liverpool, que vem fazendo uma temporada muito intensa e muito equilibrada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Não é uma equipe que oscilou tanto, né? Já o Villarreal já é a equipe já média da Europa, então é uma equipe que tem que se superar para vir para esse jogo. Mas eu vejo coisas positivas para esse jogo da volta. E é interessante a gente analisar como foi o jogo da ida quando o Villarreal enfrentou o Bayern, que o Villarreal poderia ter goleado em casa o Bayern por, vamos supor, um 3-0, e foi apenas só 1-0 em casa. E lá na Alemanha foi o empate por 1-1, acabando classificando o Villarreal. Mas em casa o Villarreal já poderia ter feito um placar mais elástico, né? E hoje é um jogo que o Villarreal tem que comprar o clima, né? Da Champions, uns jogos de você precisar de um milagre, e a Champions muitas vezes entrega essas coisas, esses jogos loucos, né? A gente pode dizer, jogos dramáticos. Então já aconteceu muito, por que não pode acontecer hoje? Por que não pode acontecer contra o Liverpool? Pode, com certeza. Só o Villarreal ir pelo caminho certo, né? Se tentar se buscar é possível, vai depender da forma de jogo, da proposta de jogo do Villarreal. Se o Villarreal entrar e esperar o jogo acontecer, esperar o Liverpool tomar conta do jogo, vai ficar difícil pro Villarreal. Mas se o Villarreal adiantar suas linhas, sufocar o Liverpool, tentar jogar, tentar ir para cima, isso vai fazer com que o Liverpool entenda, faça uma leitura do jogo, entenda que é melhor ele se manter recuado uma parte do jogo. E aí isso faz com que o Villarreal vá tomando conta aos poucos do jogo. Mas isso só será possível se o Naemery colocar um pouco o seu time mais para frente, sufocar o time lá na frente o máximo que puder. É claro que vai deixar espaço para o Liverpool, mas o jogo já o Villarreal não tem a responsabilidade de passar, porque essa responsabilidade é do Liverpool, é o grande favorito, é o time que ganhou o jogo da ida por 2-0. Então o máximo que vai, se vamos supor, se o Liverpool fazer 3 no primeiro tempo, vamos dar um exemplo assim, aí no segundo tempo joga na humilde, no segundo tempo o Villarreal joga para terminar só 3. Mas a proposta que o Villarreal tem que entrar é de tentar ganhar o jogo, tentar ir para cima, tentar jogar, tentar buscar o resultado. Precisa do resultado, precisa fazer o jogo da sua vida. Então isso será fundamental, essa postura, né? E o clima da Champions entrega muita coisa, entrega que já aconteceu, jogos incríveis, jogos que você não esperava que uma equipe média fosse ganhar de uma equipe grande, ou que uma equipe grande contra outra gigante virasse um placar absurdo, um placar difícil. A gente lembra de Chelsea de 2012 ganhando de equipes muito fortes, muito mais consolidadas que eles, e ele passando. Tem um pouco de diferença, porque hoje o Villarreal não é tão técnico como aquele Chelsea, né? Mas aquela questão de você jogar contra uma equipe muito mais forte que você na Champions e você buscar o resultado, você se esforçar, né? Você não esperar, não baixar as linhas, você tentar jogar, pode dar certo nesse jogo na Espanha. Se eu fosse for colocar meu palpite aqui, eu colocaria um 3-1, vai para prorrogação e lá o bicho pega. Eu gosto desse tipo de jogo, gosto de que vá para prorrogação e lá e se resolvam, que o jogo ganhe contornos dramáticos, né? É bom pra gente que não torce para nenhum lado nem outro, né? É bom quando isso acontece, né?
E a gente espera que seja um jogão. É claro que o jogo de amanhã, né, da quarta-feira, é um jogo mais esperado. Mas hoje, se o Villarreal passar, se o Villarreal fazer aquele jogo que, né, da vida dele, precisa de um milagre. E esse milagre na Champions é possível. Já o jogo do Manchester City e Real Madrid amanhã já é um jogo mais, né? Já é um jogo mais aberto. Já não tem um favoritaço, apesar do Manchester City ter ganhado de 4-3. Não tem um favoritismo grande, né, de nenhuma das duas equipes. São duas equipes que jogam de forma diferente. Eu acredito que o Manchester City passa pela forma de jogo que tem, por ter a bola quase sempre. Então isso vai fazer com que o Real Madrid não tenha tantas oportunidades. Mas só que o Real Madrid é mortal. O Real Madrid mostrou que se der uma oportunidade, se deixar espaço para o Vinícius, se bombear, se não fazer os seus gols, né? Como o Real Madrid, quando for o jogo da ida, que o City perdeu algumas oportunidades e o Real Madrid foi lá e fez o gol. O City já sabe dessa forma do Real Madrid, né? Se o City perder um gol, o Real Madrid vai lá e não vai perder, porque tem um Benzema numa temporada, num momento incrível, no momento mais incrível da sua carreira. Então o Real Madrid explora muito o Benzema, a forma que ele joga, a inteligência dele, né? Tanto dentro da área quanto fora, né? A leitura de jogo que ele tem, e tem um cara ao lado dele que é o Vinícius Júnior, tem o Fede Valverde, né? Uruguaio, que tá num momento incrível também, tem o Modric para municiar esses caras, tem o Toni Kroos, tem o Camavinga que entra bem. Então a equipe do Real Madrid é uma equipe muito pronta para esse tipo de jogo dramático, né? Jogo que a outra equipe vai ter oportunidade, mas se deixar o Real Madrid ter as oportunidades dele, é caixão e vela preta, né? Então o jogo de amanhã é um jogo mais intenso, é um jogo muito mais complicado, mais aberto, né? E um jogo melhor do cara que está assistindo, que não está torcendo para nenhum dos lados, porque vai ver um espetáculo, vai ver um placar de 2-2, vai ver um placar de 3-3, é possível, de 1-1, mas com aquele lá e cá. O jogo de amanhã tem esse perfil. Já o jogo de hoje já é um jogo onde o Villarreal vai ter que fazer o jogo da vida dele, um jogo que nunca fez, vai ter que precisar fazer hoje. E é possível, né? 2-0 leva para os pênaltis. 1-0 não é suficiente para o Villarreal. Vai ter que ir para frente, vai ter que explorar, vai ter que adiantar suas linhas, vai ter que buscar um milagre. Essa é a verdade, né? Porque a gente sabe que tem o Liverpool num momento incrível, muito consistente na temporada, e o treinador, o Jürgen Klopp, tem um time na mão, então faz uma diferença muito grande. E tecnicamente não dá nem para comparar as duas equipes, mas a gente já viu jogos que equipes médias já incomodaram os gigantes, né? Na Champions principalmente, já fizeram jogos memoráveis, e é possível que aconteça hoje, né? Não é improvável, a gente não pode jamais abaixar a guarda, né? No sentido de não esperar que uma equipe como o Villarreal surpreenda. Se surpreender hoje, para mim não será surpresa. Isso porque vem trabalhando para isso, vem trabalhando para surpreender gigantes como o Bayern, gigantes como o Liverpool. E hoje é o jogo da vida do Villarreal, né? É o jogo que tem que fazer e torcer pro Liverpool estar numa noite que não dê tudo errado, né? Isso é possível que aconteça, né? Porque o Liverpool joga fora de casa. E se vamos supor, o Villarreal faz o gol no primeiro tempo, o jogo ganha contornos dramáticos para o segundo tempo. Então o clima vai ficar meio tenso pro lado do Liverpool. E é isso que o Villarreal tem que tentar, né? Colocar a responsabilidade para cima do Liverpool e aproveitar isso, né? Porque a responsabilidade de passar é do Liverpool, não é do Villarreal. Então tem que aproveitar bastante essa questão, dizer, não, a gente não tem essa pressão e a gente vai tentar ir leve, mas entrar com força,
entrar com vontade de adiantar as linhas e fazer um jogo perfeito, de não errar, né? De não brincar defensivamente e buscar o 3-1, o 2-0, que vai ser fundamental. Valeu, turma, um forte abraço e não se esqueça de se inscrever e deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e tamo junto.